Então, tem pessoal que entra no palco e fala, eu sou fulano de tal, eu sou ciclano de tal. O pessoal que está lá não quer saber quem é você. Ele já leu antes, ele já está lá, já veio para te ver. Entra fazendo uma pergunta de impacto, entra com uma música de fundo que ajuda a música e já entra interrogando, já entra falando do que você veio falar. Quando eu aprendi isso e quando eu não era apresentado em palco, o cara só me chamava lá dentro para subir no palco, eu já entrava falando, falava: "Ó, comunicação é isso, aquilo, pá-pá-pá, pá-pá-pá, não sei o quê". Daí quando eu falava isso, captei, eu falava: "Me chamo Carlos Chaer, eu sou fulano de tal, eu faço isso, faço aquilo", me apresentava depois. Então você captou, você tem poucos, dependendo, você vai ficar 1 hora, tá bom, você tem uns 3, 4 minutos para pegar a atenção do público, tá. Aí, você tem que pensar que a cada 10 minutos, você tem de alguma maneira que chamar a atenção do público. Então, às vezes é um filme, uma outra coisa que você tem que é variar o tom de voz. Vai assistir um vídeo de Barack Obama, por exemplo, como é que ele assiste no YouTube vídeos de comunicadores, Martin Luther King, assiste o vídeo dele, ele falando, né? Nós temos aqui um problema. Aí você vai ver que às vezes ele fala mais alto, às vezes mais baixo, varia o tom de voz. Você vai mantendo as pessoas. Então, é 1 hora de palestra. Você pega uma palestra do TED, que é 15 minutos, o cara tem que entrar mandando bala, entendeu? E no fechamento, fazer um fechamento legal. Então, tudo depende muito. Se deu uma palestra inteira, eu costumo dizer para quem está começando a palestrar, chega no final, faz uma pergunta simples: o que nós vimos hoje à noite aqui? Resume tudo que você viu. É um fechamento legal. E no final você agradece. Tal. Então, o que você marca? Você veio aqui para. Mas principalmente pela tua pergunta, prender a atenção, entra falando do assunto. A música ajuda, mas entra falando do assunto. Qual é a tua palestra? Comunicação para empreendedor. Eu vou contar, pode dar um exemplinho? Pode, claro. Eu dei uma palestra dentro do Clube Palmeiras, lá do Palmeiras Futebol Clube aí. Era uma palestra para 200 treinadores. E, e eu chego sempre mais cedo para ver quem palestrou antes, ver o que acontece, o que não acontece. E era uma palestra de comunicação. E eu olhava para a plateia, tinha uma pessoa técnica falando com eles, tal, mas os caras estavam dormindo, né? Eu falei, como é que eu... E eu tinha uma entrada diferente, falei, não vai dar certo isso aqui, né? Eu ficava olhando. Muitas vezes eu mudo na hora a entrada, né? Aí tinha uma bola de basquete no canto, uma bola, eu pedi emprestado, né? O cara me apresentou, quando entrou, eu peguei a bola, falei, e mandei lá pro fundão. O cara pegou, né? E eu não falei nada. E eu fiz assim para ele. Aí eles estavam rindo, né? E foi acordando os caras que estavam dormindo, que estavam brincando. Um jogou para o outro a bola veio e tal. Quando chegou na minha mão, eu falei, então, é isso. Comunicação é isso, meu. É uma rodovia de duas mãos. Ela tem que ir, tem que voltar. Se não for isso, não é comunicação. Joguei a bola para o lado e comecei. Pô, nesse Prendeu. minuto inicial, eu trouxe todo. Acordei quem estava dormindo, eu trouxe para mim, falei do evento. Comunicação é uma. Mas saiu na hora isso, é uma rodovia de duas mãos, ida e volta. Né? Então é muito importante a abertura. A abertura você tem que se, Impactar, né? Tipo, chamar a atenção, prender a atenção da galera. independente do público. Independente do público, né? Porque se você pegar um público mais frio, esse público estava cheio. Você vai para um evento, os caras estão 3 dias lá aguentando falar. Antes de você, falou o diretor de marketing, o outro de vendas que quer que você venda mais, entendeu? Ficou na tua cabeça, tal. Você, putz, vida, os caras estão loucos para ir embora para casa. Exato. Aí entra você para fazer a palestra que eles não estão afim de ouvir. Então, querem ir para casa. Estão 3 dias aqui nesse hotel. Foi legal, foi bacana. Então você tem que saber. Eu teve uma palestra recentemente, eu levei um cara, ele tem podcast também, que é o Diego Ribas. Vocês conhecem o Diego Ribas? Oba! Diego Ribas, Ó, eu tenho uma leve impressão de verdade. Eu sei que é, pode parecer uma história. vai lá.
que eu joguei contra o Diego Ribas. Ô, louco! Pô, é verdade. Eu tenho essa impressão, não tenho como provar. Se o Paraguai estiver ao vivo aí, vai dar risada. O Rafa. É mesmo? Nós éramos crianças. É? O Diego Ribas no Santos e eu, um jovem de Você é santista? Não, eu, um jovem de periferia que um rapaz sonhador pegou um time e levou a gente pra jogar lá em Santos. Olha aí, Diego, tá ouvindo, né, cara? Aí. E a gente tomou só 17. Então era o Diego mesmo, era o Diego. Eu acho que era o Diego e o Robinho junto. É porque é a mesma época de idade, né? Categoria, né? Diego Ribas, hoje tem o podcast 10 e a faixa, se eu não me engano. Eu sou santista, nasci em Santos e vim para cá cedo e tal, mas eu acompanhei toda a história do Diego e tal. E é muito legal, ele tem uma frase que eu até já postei lá, ele com essa frase, porque o jogador, eu acho que foi o Falcão a primeira vez que falou assim, que jogador de futebol morre 2 vezes, né? Morre quando para de jogar e morre quando morre. E o Diego mudou esse troço aí, ele conta em palestra, né? Falou, não, o jogador de futebol nasce 2 vezes. E quando ele entregou a camisa para o Gabigol, que foi há pouco tempo que ele saiu do Flamengo, ele começou a ser palestrante. E que palestrante, cara, porque foi muito maravilhoso. Ele fala de liderança, mas ele fala com conhecimento, porque ele teve a história de liderança dele, de aprendizado, de aprendiz, foi na Alemanha, né? Ele conta isso nas palestras, tudo e tal. E o cara entra, vai para a plateia, vai para o abraço, tá? Ele vai lá para o meio, tá? E no final ainda chuta umas bolas lá para a plateia, tal. Então o cara é muito bom, é um líder de verdade, um belo palestrante. Não sei se ele vai vir aqui, ele tem o podcast dele, mas não custa falar, né? Quando ele estiver em São Paulo, vem a aqui. gente seria uma honra muito grande, muito legal. E ele eu assisti um pouco da história dele, do aprendizado dele na Alemanha. Muito bonito, muito bonito. Muito legal, porque ele aprendeu com o exemplo do... Ele é um cara muito religioso, tá? Ele, a esposa dele, e eu gostei muito que um repórter tentou tirar dele o seguinte, né? A situação do Robinho, alguma pergunta. E ele respondeu tranquilamente, ele falou, olha, amei o tempo que eu joguei com o Robinho, meu grande amigo, tudo mais, foi maravilhoso. E com relação à situação dele, não cabe a mim julgar ou falar qualquer coisa que seja. Sim. Beleza, meu amigo, beleza. Ele não negou o período, não negou a amizade e tudo mais. Também não vai falar o quê? O pessoal gosta dessas polêmicas. Adora, né? Adora. Não. É o que dá views, né? Não, tem como ser. Ele respondeu, beleza, amo o período que eu tive com o Robinho. Ué, até eu também amo ver os dois jogando bola. Era lindo demais. Né? Futebol bonito.